Ministério da Cultura e Sabesp, por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais, apresentam Água com História. Você já parou para pensar nas histórias que as águas carregam? Que além de moldar paisagens, elas também alimentam tradições e inspiram suas comunidades. Eu sou Pablo Castelar, diretor artístico do FASA, o Festival de Artes e Saberes das Águas, e este é mais um capítulo do podcast Água com História. Entre montanhas, matas e espelhos d'água, existe uma cidade, onde artes e saberes brotam da paisagem, assim como as nascentes que alimentam sua grande represa. Esta é Nazaré Paulista, município que abriga a represa Atibainha, uma das principais fontes do sistema Cantareira, que inspira com suas águas calmas ciclos contínuos de renovação e criação. Começamos este 5º episódio de Água com História, dedicado a Nazaré Paulista, falando de música. Para homenagear essa cidade e suas águas, o FASA buscou um programa que ecoasse as belezas naturais deste território. Um repertório que ao mesmo tempo pudesse ser contemplativo e simbólico, assim como as águas que refletem os ciclos da natureza e da cultura local. Mas quem poderia decifrar este desafio? Para responder essa pergunta, convidamos Vanna Bock, violoncelista da USUSP e co-idealizadora da Abracello, Liuba Klevtsova, arpista principal da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, e Marília Vargas, soprano premiada em diversos concursos nacionais e internacionais, considerada uma das mais ativas e respeitadas cantoras brasileiras de sua geração. Esse trio de virtuosas musicistas trouxe para Nazaré Paulista a força feminina das águas num programa dedicado às obras de mulheres compositoras que buscaram inspiração neste elemento vital. Um espetáculo intitulado Águas Vertentes. As límpidas águas da represa de Nazaré Paulista, seu passado desafiador, o pulsar do presente e o futuro promissor ressoam na atemporalidade, transcendência, espiritualidade e conexão com a natureza que vemos nessas canções. À beira da represa de Atibainha, conversamos com Marília Vargas sobre algumas das obras que se destacam neste repertório. Como é que foi esse desafio de pensar um repertório musical de obras de compositoras mulheres, grande maioria brasileiras, que tenham feito obras destinadas, inspiradas nas águas? Olha, realmente quando você me telefonou, eu pensei, nossa, como eu vou conseguir esse feito? Mas foi uma grande surpresa, porque a gente tem elementos da água e que estão, é interessante perceber, em comum na música de diversas compositoras através do universo mesmo, através do mundo, né? Então, por exemplo, a gente trouxe Clara Schumann com a Lorelai, e a gente tem no Brasil a Sereia do Mar, né? Então a gente tem elementos em comum que se conversam mesmo em épocas diferentes, em períodos da história diferentes, e em compositoras completamente diferentes que provavelmente não se conheceram. É certo que Babi de Oliveira não ouviu Clara Schumann, muito pouco provável, né? Mas elas trazem os mesmos elementos, quer dizer que são elementos universais mesmo em torno das águas. A gente está trazendo um repertório de música francesa com Nadia Boulanger, a gente está trazendo a música alemã com a Fanny Mendelssohn, com a Clara Schumann, e a gente está trazendo uma série de brasileiras, inclusive bem desconhecidas, como é o caso da Yara Coelho, que tem uma pérola, a Lua de Iemanjá, uma música lindíssima, belíssima melodia, assim, que deixa todo mundo em êxtase quando ouve. E é uma compositora que a gente não tem nenhuma notícia sobre. A gente não sabe em que estado ela nasceu, em que ano ela nasceu, com quem ela estudou. Precisamos agora fazer uma pesquisa para resgatar essa história, além dessa música que está sendo aí resgatada, né? Tá tomando luz. De que forma você conseguiria descrever em palavras a representação das águas que você ouve
nessas músicas? Que tipo de elementos materiais, a maneira da escrita dessas compositoras, essa representação das águas está mais nas palavras? Você percebe isso também nos gestos musicais? Como é que você sente as águas presentes nessas músicas? Com certeza das duas formas. No texto, né, através de elementos, mesmo a gente tem a Elza Camel com a Toada da Chuva, e a parte do piano, originalmente piano, que a gente está trazendo aqui com cello e harpa, ela tem bem esse ritmo da chuva, aquela chuva incessante, aquela chuva paulistana mesmo, né? Que pelo menos antigamente não parava. E também nos elementos da fala. Nesse caso, a chuva evoca uma grande tristeza, né? Uma tristeza do viver mesmo. Mas a gente tem outros elementos que trazem a alegria das águas e os elementos míticos, né? Tem o caboclo do rio, tem a própria sereia do mar, também em alemão na forma da Lorelei, e a gente tem, claro, Iemanjá, a deusa das águas, a mãe de todos. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Clara Schumann compôs Lorelei em junho de 1843 como um presente de aniversário para seu marido, Robert Schumann. Com o texto de Heinrich Heine, a obra narra a lenda de uma sereia que, com seu canto hipnótico, atrai os navegantes para a destruição nas águas do rio Reno. A canção é considerada uma das mais elaboradas da compositora, demonstrando sua enorme sensibilidade musical e habilidade em estruturar composições narrativas. Já a Sereia do Mar, da baiana Babi de Oliveira, é Iemanjá, a orixá das águas salgadas, que nos versos de Oliveira Ribeiro Neto, o eu lírico jura ter visto na ponta de Itapuã. Com mais de 300 composições catalogadas, a artista possui uma escrita refinada que mescla o lirismo de sua formação erudita, a sonoridade de sua identidade cultural nordestina, incorporando nesta e, como em outras de suas canções, elementos do folclore brasileiro e das tradições afro-brasileiras. Iemanjá toda de branco, derrama o anil no mar. As conchas que estão na areia cairão do seu colar. As conchas que estão na areia cairão do seu colar. Outra sereia deste programa é a da compositora, maestrina e pedagoga francesa Nadia Boulanger. Reconhecida por sua influência significativa na música do século XX, em 1908 ela conquistou o segundo Grande Prêmio de Roma com sua cantata La Sirène, baseada em um libreto de Eugène Denis e Gustave Desvaux-Vérité. A obra narra a história de um marinheiro que, seduzido pelo canto de uma sereia, é levado à morte, afastando-se de sua noiva. Além de Clara Schumann, outra compositora alemã se destaca nesse programa. Fanny Mendelssohn, irmã mais velha de Felix Mendelssohn, foi uma compositora e pianista do período romântico que enfrentou diversas restrições sociais que limitaram a divulgação de suas obras ao longo de sua vida. Uma de suas composições notáveis é Schwanenlied, Canção do Cisne, a primeira peça de seu Opus 1 publicado em 1846. Com letra também do poeta Heinrich Heine, a canção descreve a imagem de um cisne que canta suavemente enquanto desliza sobre a água até mergulhar em seu túmulo aquático. A obra captura a atmosfera serena e melancólica do poema, refletindo a habilidade de Fanny em traduzir poesia em música. Em Lua de Iemanjá, da compositora e professora de canto da antiga Escola Nacional de Música do Rio de Janeiro, Yara Álvares Coelho,
vemos uma atmosfera poética e espiritual que evoca a força e a beleza de Iemanjá. A canção se inicia com uma imagem de renovação. Abre aspas. Lua nova, nova está no céu, novo amor no coração. Fecha aspas. O luar, elemento central desta canção, rasga o véu de Iemanjá com emoção, criando uma conexão entre o celestial e o divino. Em seguida, o eu lírico nos diz, abre aspas, contemplando a lua cheia, foi que eu fiz essa canção. Conta aquele que planteia Iemanjá no coração. Fecha aspas, reforçando sua ideia de que a arte nasce da contemplação e da fé. Neste repertório, oferecido por este virtuoso trio de mulheres, percebemos como as músicas apresentadas, assim como as águas de Nazaré Paulista, transcendem o tempo e as fronteiras, conduzindo-nos por um caminho de memórias, mistérios e ciclos de renovação. Para os ouvintes que quiserem assistir a este concerto na íntegra, ele já está disponível no canal do Fasa no YouTube. É só pesquisar @Festival Fasa e acessar a playlist Música das Águas, que reúne todos os concertos do festival. Seguimos este podcast agora falando sobre as artes e saberes das águas deste lindo território. À beira da represa de Atibainha, encontramos Benedito Aparecido de Almeida, também conhecido como Mestre Bené. Fundador da Associação de Capoeira Berimbau da Senzala, em Nazaré Paulista, Bené iniciou sua trajetória na capoeira em 1990 e se formou em 1998 pelo grupo Senzala de Capoeira. Hoje, ele desenvolve o projeto Educando com Capoeira, fundamental para a vida cultural e social desta cidade, sempre envolvendo crianças, jovens e idosos em suas atividades. Bené nos contou como a tradição da capoeira e a memória histórica dos pescadores locais se conectam e mantêm vivas tradições desta região. Mestre Bené, a gente está diante dessa linda represa de Atibainha, aqui em Nazaré Paulista, nesse local onde vocês jogam capoeira. E com essa presença da água, eu queria que você falasse um pouco para nós qual é a relação que vocês têm no jogo da capoeira e as águas aqui de Nazaré Paulista. Olha, a nossa cultura, a gente planeja todas as rodas de capoeira da gente praticamente na beira da represa, por quê? A gente tem uma cultura muito grande, muito rica, que é a nossa represa, que é a nossa água, né? Então isso faz muito bem para a saúde da gente, né? Principalmente aos finais de semana, né? Que a gente escuta o barulho da água, né? A gente aproveita para já dar um mergulho na água e assim a gente vamos indo com a nossa capoeira, né? E sempre fazendo o foco que é preservar sempre o meio ambiente, que é a nossa água. E dentro da capoeira, qual é a presença no jogo da capoeira das águas? Hoje a gente trabalha muito com a puxada de rede, né, que é a puxada de rede do xarel. Xarel, para quem não sabe, é um peixe, né, ele é um peixe preto, né, que ele dá muito na época de julho, né, que sempre tem mais esses peixes. Então, todas as pescas na mesma hora tem a sua data. Então, isso é o que relata, né, a água dentro da capoeira. Eu tava na beira da praia, vendo o que a maré fazia. Eu tava na beira da praia, vendo o que a maré fazia. Geralmente, a puxada de rede era lançada no mar, né, na represa, com várias pessoas, mais de 30 pessoas. Né? E daí, no caso, o que acontecia? No dia seguinte, vinha os pescadores puxar essa rede. Né? E daí lançaram a puxada da rede, colocaram, né, a música do atabaque. Para quê? Para incentivar o pescador a puxar a sua rede. É bom capoeira, que a capoeira também quer voltar. Para ser um bom capoeirista, fazer muita gente que me deu valor. Nazaré Paulista é uma cidade que encontrou no turismo de suas águas uma nova forma de se desenvolver, abrindo oportunidades para lazer,
economia e qualidade de vida para a sua população local. Conversamos sobre isso com Cândido Ramos, um morador e empresário da região que viu de perto o surgimento da represa e que é uma testemunha viva de como suas águas transformaram a economia local, criando empregos e atraindo visitantes de toda a região. Candinho, a gente está nesse lugar aqui que é um paraíso, né? Um lugar muito especial. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa represa, como que as pessoas desfrutam dessa água e das belezas naturais aqui da região de Nazaré Paulista. Você falou um paraíso, e eu inclusive falo a todo o pessoal que aqui é um paraíso perto de você. Nós estamos aqui no sistema Cantareira, a gente tem uma represa potável, que só tem 2 represas potáveis no estado, uma delas está aqui em Nazaré. E aí a gente tem essa parte náutica, que hoje está sendo muito bem quista e muito bem frequentada pelo pessoal da capital. Como que as pessoas desfrutam? Que tipos de lazer as pessoas realizam aqui nessa represa? A maior parte do lazer é de barco, né? Que o pessoal tem o barco para trazer a família. Também tem a parte de caiaque, a parte de stand-up e o jet ski. Aí o pessoal vem para cá, acaba usufruindo dos restaurantes, que tem vários aqui, né? Várias marinas com restaurantes. E nós somos em 20 marinas, então oferecemos aí, acho que hoje Nazaré detém mais ou menos 1.500 embarcações de recreio aqui na cidade. Tem as marinas mais simples, são as marinas mais sofisticadas, mas todas elas são voltadas para atender bem o cliente. A gente cuida do lazer do próximo. Realmente eu vi a represa nascer, porque ela começou a ser construída em 1967, no qual eu tinha 13 anos, e ela fechou a comporta em 1970. E aí ela começou a encher, levou 4 anos para encher a bacia toda. E aí o pessoal de Nazaré não acreditou muito na época. Seria meus pais, né, meus avós. Então a represa se tornou, como é que se diz? Uma represa cheia d'água para São Paulo. Aí os filhos vieram crescendo, a gente chegou, e aí nós começamos a desfrutar dessa parte náutica e acabou sendo um recurso muito grande para nós. Então a represa começou a ser explorada pelos filhos de 1985, 86 para cá. Aí o pessoal enxergou a represa como um grande potencial de turismo. Hoje as marinas empregam 140 pessoas direto e indiretamente a represa emprega mais de 400 pessoas, entre mecânico, tapeceiro, vidraceiro, pessoal que cuida de jardim, que cuida de piscina. Então abriu um leque grande de mão de obra em torno da represa, porque é a represa que trouxe esse progresso. Eu falo que a nossa cidade, eu sempre acreditei nela, né? Porque eu nasci aqui e eu sempre criei esse slogan de um paraíso perto de você, porque nós estamos a 56 quilômetros do Vale, a 32 quilômetros do aeroporto de Cumbica e a 85 de Campinas. Então nós estamos no coração dos grandes centros, né? E o pessoal hoje começou a conhecer Nazaré, né? Porque Nazaré ficou escondido no mapa aí, ninguém sabia que existia. Hoje, através do turismo náutico, Nazaré está bem conhecido. Por trás da beleza natural da represa de Atibainha está uma obra de engenharia impressionante que mudou profundamente o destino das águas e das pessoas que vivem em seu entorno, o sistema Cantareira. Para falarmos sobre isso, convidamos Andréa Pupo. Graduada em Ciências Biológicas e Pedagogia, com especialização em Ciência e Tecnologia pela UFABC e mestrado em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável pela ESCAS, Andréa coordena projetos de educação ambiental no Instituto IP
Em Nazaré Paulista, foi ela quem nos apresentou a fascinante história dessa obra, revelando a importância ambiental e social da represa de Atibainha e destacando os desafios e as riquezas da biodiversidade local. Eu queria que você falasse um pouquinho da história dessa represa, dos rios que abastecem esse lindo paraíso artificial. Essa represa ela faz parte de um sistema, como você disse, né, um sistema Cantareira de abastecimento de água. Ele foi planejado, ele começou a ser pensado pelo governo do estado de São Paulo mais ou menos na década de 1950. A cidade estava crescendo muito, os municípios da região metropolitana também estavam recebendo muitas indústrias, muitas pessoas indo morar naquele local e não havia água, né, para aquele crescimento todo. Então começou um planejamento, né, e o sistema Cantareira, os reservatórios que compõem o sistema começaram a ser construídos no final da década de 1960 e ficaram prontos no comecinho da década de 70. São 4 reservatórios aqui no interior, né? O mais alto, em relação ao relevo, né? A gente fala o mais alto fica em Bragança Paulista. Depois a gente tem também um reservatório em Piracaia, que é uma cidade aqui próxima. Temos esse reservatório, que é o Atibainha, mais um reservatório em Mariporã, que é a represa Paiva Castro. E depois essa água toda ela sobe através de uma estação elevatória para São Paulo, né, para a capital, onde tem mais um reservatório e em seguida a água começa a ser tratada e distribuída para a capital e municípios da região metropolitana. Hoje em dia a gente tem aproximadamente 7,5 milhões de pessoas que são abastecidas na região metropolitana pelas águas do sistema Cantareira e aproximadamente 5 milhões no interior, na região metropolitana de Campinas, Paulínia, né, grandes municípios e pequenos também no interior de São Paulo. É bacana pensar como que algo que foi construído artificialmente acaba sendo um ativo natural, turístico, para uma comunidade, para uma cidade como Nazaré Paulista, né? Sim, sim. E aqui vale ressaltar que a melhor água que São Paulo tem, né, a melhor água de todos os sistemas de abastecimento, que a grande metrópole tem vários sistemas de abastecimento, mas de todos eles, a melhor água, sem dúvida nenhuma, é a do Cantareira, porque a gente tem muita mata nativa ainda, temos também grandes problemas ambientais, eu não vou negar isso, mas a gente ainda tem muita mata conservada, né? Aqui a vegetação predominante é da Mata Atlântica e a gente ainda tem bastante floresta conservada. Existem muitos passivos ambientais, muita coisa precisa ser feita e a organização onde eu trabalho é focada nisso, né? Na conservação da água. Mas, sem dúvida nenhuma, de todos os sistemas que abastecem São Paulo, a melhor água é do Cantareira. A gente tem muito receio de uma troca abrupta do uso do solo que é feito aqui na região do Cantareira, né? Porque para que a gente tenha essa água em quantidade e em qualidade por mais 50, 150, 200 anos, a gente precisa cuidar do uso do solo que é feito aqui. Então, esse turismo ele precisa ser muito bem ordenado, a gente precisa tomar muito cuidado com a especulação imobiliária, né? Ela precisa ser feita de forma muito ordenada, pensada e com esse cuidado e respeito à conservação da biodiversidade que existe aqui. Que essa é de fato a maior riqueza de Nazaré Paulista e todos esses municípios aqui da região. Neste podcast, Marília Vargas nos conduziu sobre o repertório que foi pensado para reverberar na música a força das águas de Nazaré Paulista, com todo o simbolismo de mistério, criação e espiritualidade que encontramos neste território. Às margens da represa Atibainha, vimos emergir vozes que narram o passado, o presente e o futuro desta região. Mestre Bené nos lembrou que o corpo também conta histórias na dança e na roda de capoeira, defendendo a memória deste local. Já Cândido Ramos nos mostrou como as águas mudaram o rumo da cidade, trazendo novos caminhos e possibilidades. Finalmente, Andréa Pupo nos despertou para o cuidado e a responsabilidade diante desse ecossistema tão essencial. Aqui, aprendemos que as águas de Nazaré Paulista não são apenas recursos. Elas são também o elo, o espelho e um fluxo contínuo de cultura e saber.
Para saber mais sobre os conteúdos digitais do FASA e acompanhar estas e outras iniciativas do festival, inscreva-se em nossos canais e visite nossas redes sociais através do site fasa.arte.br. No próximo episódio, convidamos você para conhecer as águas e saberes da cidade de Santos. Até o próximo mergulho no Água com História. Lei Rouanet. Incentivo a projetos culturais. Patrocínio Sabesp. Realização Artimundi. Ministério da Cultura. Governo Federal. União e Reconstrução.